A Microsoft anunciou o fechamento de 4 estúdios que ela havia adquirido com a compra da ZeniMax Bethesda. Foram o Arkane Austin, que recentemente desenvolveu o Redfall, o Tango Gameworks, que são os desenvolvedores do Hi-Fi Rush, quem lembra? Um dos grandes hits da Xbox do ano passado. Teve também a Alpha Dog Games, que são desenvolvedores de mobile, foram eles que desenvolveram o Mighty Doom. E teve também o Roundhouse Games, que é um estúdio de apoio da Bethesda ZeniMax, que é basicamente trazido para um projeto quando você precisa de um estúdio adicional para completar algum aspecto do jogo. O Roundhouse Games não vai ser totalmente debandado. Os desenvolvedores dele vão ser incorporados ao ZeniMax Online Studios, que é o estúdio que faz o Elder Scrolls Online, que é o MMO da ZeniMax baseado na série Elder Scrolls, que é a mesma do Skyrim. A Microsoft completou a aquisição da ZeniMax Media em março de 2021 e todos os estúdios da empresa passaram a integrar o Xbox Studios, que é o da Microsoft. Eles incluem não só a Bethesda Games Studios, que são os desenvolvedores do Elder Scrolls, do Fallout e recentemente de Starfield, mas também a ID Software, que é de Doom, Quake e Rage, a Machine Games, que é da série Wolfenstein e também outros estúdios. O fechamento desses estúdios vem em um período em que está tendo várias ondas de demissões nas indústrias de game e de tech em geral. Então essa é a atual polêmica do mundo dos games. A Microsoft comprou uma empresa para fechar, basicamente, 4 estúdios dela. Fechar 3, pelo menos, um vai deixar de existir, mas até onde a gente sabe, os desenvolvedores não vão ser demitidos, vão ser incorporados em outro lugar. Mas a gente tá com esse problema agora de demissão no mundo dos games e a gente vai falar por que os gamers estão particularmente revoltados com essa onda de demissão, esse anúncio de demissão da Microsoft. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que em janeiro de 2024, a Microsoft já tinha demitido 1.900 empregados de estúdios ligados à Activision Blizzard King, que foi a empresa que ela comprou mais recentemente depois da ZeniMax, aquela transação toda de 70 bi. Parênteses, um monte de amigo nosso foi nessa. Mas também essa demissão afetou empregados da ZeniMax e outros empregados da Xbox que já estavam em estúdios que não foram adquiridos pela aquisição de outras empresas, mas foram organicamente criados pela Microsoft. Isso representou um corte de 8% da força de trabalho da seção de games, da parte de games da Microsoft. O ex-presidente da Blizzard, que é o Mike Ybarra, saiu nessa também. E também teve um jogo da Blizzard que foi cancelado. A Blizzard estava desenvolvendo um jogo que aparentemente era uma IP nova de sobrevivência. E eles meio que cortaram isso também nessas mudanças que a Microsoft fez em janeiro. Mas a gente tem que lembrar que outras empresas também tiveram problemas com demissão. A PlayStation, a Sony, demitiu 900 empregados e fechou o London Studios em fevereiro de 2024. Esses eram desenvolvedores de jogos como Erika, que é um negócio meio experimental, com filme interativo e coisa do tipo, e também da série SingStar, que é aquela de cantar. Tá, e eles faziam jogos também para o PlayStation VR. Aquela série basicamente desapareceu do PlayStation, um dos principais pontos de venda, inclusive para o público casual do PlayStation 2. Era um fenômeno. Você ia nas festas aí, tinha karaokê desse jogo. E entre o início de 2023 e maio agora de 2024, na indústria dos games no mundo inteiro já teve cerca de 20 mil demissões. Isso inclui não só a Microsoft e a Sony, mas também empresas como a EA, a Ubisoft, a Unity, que faz a engine, a Unity que a galera usa, a Niantic, Epic Games, Band, que agora é parte da PlayStation, entre outras. A Microsoft tinha adquirido a ZeniMax, essa empresa cujos estúdios, parte dos estúdios ela fechou agora, por 7,5 bilhões em cash, lá em 2022, com um custo total de transação de aquisição da empresa de 8,5 bi. Muito dinheiro. E ela também, mais tarde, em 2023, adquiriu a Activision Blizzard King por 68,7 bilhões, mas com custo total da aquisição, porque entra vários custos transacionais, de 75,4 bilhões. E aí que tá. Por que a Microsoft adquiriu essas empresas para depois fechar estúdio? Claro que a gente sabia que a Arkane Austin, que foi a empresa que foi fechada agora, meio que estava ameaçada, porque o último lançamento dela, que foi o Redfall, foi um fracasso total. Foi um jogo que saiu completamente quebrado, teve cobertura completa da mídia, todo mundo viu que o jogo saiu totalmente quebrado, eles começaram a consertar o jogo depois do lançamento, mas muita gente ficou um pouco revoltada com esse anúncio, porque a Arkane Austin é a empresa que fez o Dishonored e também
o Prey, que são jogos muito bons. E parece que o Redfall foi um fracasso porque antes da aquisição da ZeniMax pela Xbox, a ZeniMax tinha determinado que esse estúdio, o Arkane Austin, fizesse um jogo multiplayer online, que era uma coisa para a qual eles não tinham conhecimento. Eles não tinham know-how disso. Eles faziam jogos em primeira pessoa, normalmente tiro em primeira pessoa, com foco em narrativa. Uma coisa meio no estilo de Half-Life, que é aquele jogo que é o tiro em primeira pessoa, mas tem uma história grande desenvolvendo em volta. E aí, eles demandaram que eles fizessem esse jogo multiplayer, que seria um live service, basicamente porque cash money, né? Dá dinheiro. A empresa queria ter um live service. A Microsoft adquiriu a ZeniMax e até onde a gente sabe não mexeu no projeto, deixou ele continuar do jeito que estava e ia lançar daquele jeito. O problema é que os desenvolvedores da Arkane Austin, quando se viram forçados a fazer um jogo que eles não queriam e também por uma coisa para a qual eles não tinham know-how, saíram do jogo. Até o lançamento do jogo, 70% da equipe foi substituída. Então quer dizer que todo mundo, boa parte dessa galera que já tinha experiência, que já veio de Dishonored, já veio de Prey, que eram jogos de sucesso, pularam fora da empresa. É um pouco revoltante de fazerem isso com a empresa que fez o Dishonored, com o estúdio que fez o Dishonored e também Prey. Porém, essa galera que fez o Dishonored e o Prey tinham saído da empresa já, provavelmente. O estúdio era basicamente uma casca oca, vamos colocar assim. E, de fato, a Microsoft acabou fechando ele. Porém, o que a Microsoft tinha que ter feito era ter intervido no lançamento desse jogo. Entrou na ZeniMax, comprou a ZeniMax e falou assim, vamos rever todos os projetos. O que vocês não querem fazer? E eles deviam ter cortado o Redfall. Não fizeram isso. Deixaram o técnico seguir. Mais desenvolvedores revoltados saindo da empresa, todo mundo distribuindo currículo. Acabou que eles perderam a coisa pela qual eles pagaram, que é o know-how dessa galera. Porque não é só IP, não é só propriedade intelectual de ter o nome do jogo. Você quer a galera que sabe fazer o jogo. Dessa galera tinha pulado fora. Parte compreensível por conta disso, porque a galera não estava mais lá, mas parte também culpa da Microsoft. Não só isso, e eles deixaram o Redfall ser lançado totalmente quebrado, tá? O que levantou, na época e levanta até hoje, questionamento sobre a capacidade da Microsoft de gerenciar projetos. Porque aparentemente é uma empresa que até hoje não sabe como lançar software. Porque os jogos não saem, quando saem quebrados. A gente fala muito do PlayStation, que o PlayStation teve o ano off deles agora. Eles anunciaram que não iam lançar nenhum jogo de franquias famosas do PlayStation. Mas se você tem um PlayStation, desde o começo do ano você teve Helldivers 2, você teve Ronin, que muita gente falou que não é muito bom, eu não tive tempo de jogar ainda. Você teve o Final Fantasy também. E você teve o Stellar Blade. Stellar Blade e Helldivers, eu não tenho certeza sobre o Ronin, apesar de não serem de estúdios da Sony, foram publicados pela Sony. Porque a Sony viu que eles fazem planejamento, um jogo demora 4, 5 anos para ser produzido. Aí eles viram 4, 5 anos lá atrás, que é o seguinte: os nossos estúdios não vão produzir jogos nessa janela aqui, a gente vai ter um problema de oferta de jogo, de oferta de exclusivos. Aí o que você faz? Você contacta estúdios terceiros, fala assim, a gente vai te ajudar no seu projeto, a gente ou vai bancar seu projeto, ou vai dar parte da grana, ou vai ajudar com algum know-how, ou com marketing, que é muito normal também, porque o custo de marketing é muito alto. A gente vai fazer isso e você lança exclusivo na nossa plataforma que a gente vai publicar para você, vai te dar um deal bom aqui e tal. E você vai e faz o gerenciamento de software, você preenche aquele espaço. Aparentemente a Microsoft tem muito problema de fazer isso. Não conseguiu descobrir ainda como fazer isso de forma confiável. Não estou dizendo que a Sony faz sempre bem, mas comparado com a Microsoft, é claro quem faz melhor. Então teve esse problema. Mas o que revoltou a galera foi o tal do Hi-Fi Rush. Por quê? Ela fechou a Tango Gameworks, que é a empresa do Hi-Fi Rush, mas no ano passado o Hi-Fi Rush, quando foi lançado, foi um jogo que fez sucesso. Foi um hit, que veio do nada e foi um hit. E levou um monte de prêmio. Se eu não me engano, divulgaram uma nota que ele teve... Os caras foram punidos por serem bons. Ele teve 3 milhões de jogadores. Não sei se foi consecutivos ou na semana do lançamento, que é um número muito bom. Tá? É um número muito bom, considerando o mercado atual. Puniram os caras. Isso que levanta todo o problema, que é o seguinte: nem se você fizer um jogo de sucesso, seu emprego tá garantido. Do negócio do passaralho. Então, esse foi o problema da galera. Por que fechar o Tango Gameworks? Eles fizeram um jogo de sucesso. E aí, qual foi a justificativa? Então, não tem. A gente vai falar disso depois. Não tem explicação. A gente tem que especular. Não falou, olha, o seu trabalho é muito bom, mas a nossa empresa está no momento... Perguntaram isso pra presidente da Xbox. E ela fez uma salada de fruta de palavras que não querem dizer absolutamente nada. Não conseguiu. A gente vai ver esse vídeo sensacional. Enfim, a Tango Gameworks é a empresa do The Evil Within e também do Ghostwire Tokyo. É uma empresa que fez jogos que foram bem. Claro que não são, tipo assim, se não foram mega hits, pelo menos foram jogos que performaram
Razoavelmente bem. E tem gente que olha pra esses jogos com muito saudosismo, inclusive, que gostou bastante. Eu vi de gente que 100%ou Ghostwire Tokyo e coisa do tipo. Que foi um jogo que saiu exclusivamente até pra PlayStation, tá? Porque o acordo tinha sido fechado com a Sony antes da compra da ZeniMax pela Microsoft. Aí eles acabaram lançando primeiro pra PlayStation, um ano depois chegou no Xbox. Então essa empresa foi bem. Ganhou Game Award, ganhou BAFTA, que são os dois prêmios mais importantes. O Game Award de escolha do público e o BAFTA de escolha da indústria. Foi um jogo que foi bem o Hi-Fi Rush. E a pior coisa dele, ele foi um jogo que não recebeu marketing, basicamente. A Microsoft anunciou ele em 25 de janeiro de 2023. É um negócio até meio off-season, né? Normalmente é na segunda metade do ano que a maior parte dos jogos saem, pra aproveitar inclusive a época de férias, Natal, essas coisas todas. De férias não, holidays que eles chamam nos Estados Unidos, onde a galera gasta mais. Ele foi anunciado em 25 de janeiro, num Developer Direct da Xbox Bethesda, e ele foi lançado no mesmo dia. Não teve marketing, não teve construção de hype, nada. Não gastaram com publicidade? A primeira vez que você ouviu do jogo, tá, oficialmente, o jogo tava no ar pra você baixar. Simplesmente assim. Eu não sei porquê, se a Microsoft estava tentando uma estratégia nova ou se não tinha confiança no game. Às vezes não queria gastar, né? Não queria investir, no caso. Não, porque normalmente você começa a falar 3, 4 anos antes, dependendo. Pelo menos mídia, né? Jogo grande, né? Você vai mostrando nas conferências, você vai mostrando nos directs, nos keynotes que você faz, a galera vai hypando e você lança. Esse jogo, não. Surgiu do nada. Silêncio. Ô, galera, tem esse jogo. Tá no ar, vai jogar. Foi meio estranho isso. Eu não sei se é porque eles não tinham confiança ou estavam tentando uma estratégia nova. Não queriam gastar mais com isso e tal. Mas o jogo, mesmo assim, foi um sucesso. Inclusive, na época, teve uma discussão de que o jogo não tinha performado de acordo com o que a Microsoft estava esperando e coisa do tipo. Só que tem uma citação do vice-presidente para marketing do Xbox, que é o Aaron Greenberg, você deve ter ouvido falar esse nome, que ele me mandou essa aqui, ó, na internet. Hi-Fi Rush foi um breakout hit, foi um sucesso, basicamente, tá dizendo dessa forma. Pra nós e pros nossos jogadores, em todas as mensurações chaves e expectativas. Nós não podíamos estar mais felizes no que a Tango Gameworks, o time que eles fecharam, entregaram nesse lançamento surpresa. Lançamento surpresa porque vocês fizeram surpresa. Aconteceu isso tudo. E eles fecharam o estúdio mesmo assim. Eles fecharam mesmo assim. E não só isso, tá? Depois eu vou entrar em outros detalhes. Logo depois dessa polêmica, eu não sei por que tem gente que faz isso. Colocaram a presidente da Xbox, que é a Sarah Bond, tá? Ela é presidente da Xbox. O Phil Spencer, ele é CEO de gaming da Microsoft. Tudo, tá? Né? Console, hardware e software. Porque você tem vários departamentos. Ela é da presidente da marca Xbox. E eu vou colocar pra vocês aqui, a Bloomberg fez a pergunta de uma forma genial. A entrevistadora, colocaram a mulher pra falar com a Bloomberg pra tentar acalmar o povo. Porque ninguém tava entendendo o que é isso. Por que eles estão fazendo? Porque você pode pensar logo que vai fechar tudo, né? Que tipo, tá falindo e tá todo mundo quebrado, todo mundo vai perder o emprego, acabou, jogo pro meu console. A grande preocupação deles, vamos deixar claro, tá, gente? Não é os consumidores, é pouca. Não é os funcionários, que é pouca também, são de investidores, tá? Porque a galera pode ficar nervosa e mesmo o Xbox não sendo uma divisão tão absurdamente grande na Microsoft, quando você compara aí com Windows, quando você compara com Microsoft Office, com Azure e coisa do tipo, ele ainda assim é relevante. A galera pode... O que tá acontecendo aí, cara? Agora, vamos lá. Colocaram ela. Por que o Phil não foi? Jogou a mulher no fogo. A cara dela de... me mandaram... O que eu tô fazendo aqui? O cara é fogo, né? Decide... Não, ela tá assim, só tô aqui por causa dos milhões que me pagam. One of the things that was most upsetting both to Xbox gamers and to employees is that, one of the shuttered studios in particular just created a hit game, did really well on Game Pass in terms of engagement and won a ton of awards. Shouldn't succeeding in that way ensure the future of a studio? A tradução ali não tá perfeita. Ela perguntou, o estúdio acabou de criar, tá falando da Tango, acabou de criar um sucesso, um hit, ganhou prêmio. E um sucesso desse jeito não deve garantir... Emprego pra galera? A permanência de um estúdio? Tipo assim, o que eu preciso fazer pra sobreviver nesse mercado? Aí a resposta dela é, se alguma coisa parecer sem sentido na tradução, é porque é sem sentido no que ela disse também, tá, gente? Só vou deixar bem claro. Ela fala, é uma salada de fruta. Ela foi pega de surpresa, será? Mas é claro que ela... Não, ela foi lá pra isso. O motivo era esse. Mas eu vou deixar bem claro pra vocês, tá? Isso é basicamente fala de executivo... treinado em relações públicas. Brifado. É basicamente pra dizer e não dizer nada. Isso daqui é uma técnica do mundo corporativo. Aprendam com quem sabe. One of the things I really love about the games industry is it's a creative art form.
And it means that the situation and what success is for each game and studio is also really unique. Like there's no one size fits all to it for us. And so we look at each studio, each game team, and we look at a whole variety of factors when we're faced with sort of making decisions and trade-offs. Ah, meu bem, eu entendi o que ela tá falando. Não, ela tá enrolando só. Mas Não, aqui, eu ó. entendi o que ela tá O detalhe é que a galera da Bloomberg colocou aqui, ó. Crescimento year over year do Xbox. Tipo assim, você tá falando de demitir a galera? Tipo assim, não, tá, enfim, vou continuar. But it all comes back to our long-term commitment to the games we create, the devices we build, the services, and ensuring that we're setting ourselves up to be able to deliver on those promises. Mas Ela eu não entendi falou o que ela tá nada! falando. Não, ela O que ela falou? Não, ela falou assim, Por que fechou o thumb? a gente... Não, é porque assim, a gente tem que olhar... Não, me explica Ela não tá conteúdo olhando do só que ela isso. Talvez disse. ela tá olhando o salário da galera, que lá a galera ganhava mais. Não tá falando disso. Não, ela não tá... Ela fala uma variedade de fatores. Então, assim, deu lucro? Tipo assim, Não, mas lucro... não quer dizer nada. A variedade de fatores você tem que preencher com o que você acha. Ela não respondeu. Isso é basicamente pra não ofender ninguém. É basicamente pra não ofender ninguém. Mas eu entendo que talvez ela não possa abrir as coisas, né? Por que foi dar entrevista, então? Isso é bobeira. Ele não devia ter ido, não. Sai a notícia, liga pra Bloomberg, ó, a gente precisa falar. Tá, a gente vai organizar a entrevista aqui. Sei lá, às vezes ela tem uma estratégia, entendeu? De mercado, que ela não pode simplesmente dar pista pra galera concorrente. Eu vou falar o que eu acho que aconteceu, porque tem outras coisas que rolaram aí, tá? Eu tentei, amiga, tentei te defender, não consegui. Vamos lá. Primeira coisa, existe uma questão financeira que a Microsoft está tendo que enfrentar agora, que é a economia do Game Pass. Como você faz jogos, investimento em jogos serem viáveis com o Game Pass? Porque se você não sabe, a Microsoft colocou muito das fichas dela nesse serviço de assinatura chamado Game Pass, que você paga, perto do que jogos custam hoje em dia, uma merreca por mês. Tá? No Brasil tá o quê? R$50, R$60? E você tem um Netflix de games. E uma das coisas que a Microsoft fez é o seguinte, para dar valor no serviço, ela colocava, a gente não sabe se vai acontecer isso para sempre, todos os jogos de estúdios dela, tipo a Tango era, direto do Game Pass em custo adicional no dia do lançamento. Então, se você tem o Game Pass, você não compra o jogo. Acabou de ser anunciado, no dia você baixa e joga. Isso você abre um problema muito grande, porque o custo dos jogos hoje é muito alto. A gente tá falando aí de jogos custando até... Já teve notícias de jogos que bateram 300 milhões. É muito dinheiro. Tá? Mas um jogo grande é sempre acima. A gente tá falando de 150, 200. Um jogo médio, dezenas de milhões. Que talvez tenha sido o que o Hi-Fi Rush custou. Porque até onde a gente sabe, ele teve um orçamento... não foi baixo. Onde se especula não foi mais de centena de milhão. Então tem essas coisas todas. Tem o problema do Game Pass. O que a Microsoft está fazendo para tentar solucionar isso? Para ter uma receita adicional vindo com os jogos dela. Primeiro, os jogos saem todos para PC, mas ela faz isso há muito tempo. Inclusive tem o Game Pass no PC também. Mas ela agora está lançando também no PlayStation e no Switch. Inclusive, dos 4 jogos que recentemente da Microsoft que foram anunciados para o PlayStation 5, o Hi-Fi Rush tá nesse grupo, que foram Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded e Sea of Thieves. Basicamente, a Microsoft está lançando jogos first party dela para o concorrente, entre aspas. Porque, obviamente, não tem Game Pass no PlayStation, então a galera que for jogar tem que pagar o full price do jogo. E aí você tem essa fonte de receita para fazer toda a economia do jogo funcionar para eles. Se não precisasse, eles não teriam lançado no PlayStation. Vamos deixar bem claro. Então, assim, o que eu suspeito que pode ter acontecido é que apesar do Hi-Fi Rush ter sido um sucesso de muita gente baixou e jogou, eles não conseguiram vender jogos o suficiente. Porque a galera foi pro PS. Porque tem jogos da Microsoft, exemplo, o Starfield, que conseguem gerar muita venda fora do sistema. Starfield vendeu do PC, na Steam. Não que vende como venderia se não tivesse o Game Pass, mas ajuda a matemática do Game Pass funcionar. Porque de outra forma, a Microsoft não lançaria no Steam o jogo. Só teria, por exemplo, no Game Pass. Se o Game Pass sozinho fizesse toda a economia do jogo funcionar. Proporcionasse o crescimento que a Microsoft queria e coisa do tipo. E não só isso. Para os jogos first party da Microsoft no Game Pass, uma das métricas é a quantidade de novas assinaturas que eles geram. Contanto que eles divulgaram quando o Starfield saiu, que foi o jogo que até aquele momento mais tinha gerado novas assinaturas no Game Pass. Porque no mundo corporativo, empresa de capital aberto, tem aquela lógica, a linha tem que subir.
Você sempre tem que estar crescendo. Então, se o jogo, apesar de ter feito sucesso, não fez a linha subir, ele fez sucesso em todas as outras considerações, pros fãs, pra todo mundo. Não fez sucesso pra empresa, porque a linha tem que subir. É isso que ela falou, mas com outras palavras. Não foi. Ela tá considerando um enrolou. leque de variedades de coisas. Eu tô no benefício, tá? Tentando explicar. Tentando traduzir alguma coisa. Não só isso, mas a Bloomberg divulgou também que tem especulações de que mais demissões vão vir. Não acabou. Essa foi a rodada das ZeniMax. Talvez tenha outra rodada da Blizzard Activision, de outros estúdios da Xbox. Eu tenho um que eu tô com muito receio deles. Eu vou chegar deles no final, você me lembre, por favor. Eu só vou mencionar isso daqui. Começa com Ninja e termina com Theory. E o que aconteceu também é que, dentro das conversas, não me engano, uma declaração dentro da Microsoft, que o Matt Booty, que ele é o head do Xbox Games Studios, tá? Você tem o Phil Spencer, chefão de game da Microsoft. Você tem a Sarah Bond, presidente do Xbox. Aí dentro do Xbox você tem os estúdios. E o head dos estúdios é o Matt Booty. Atribuíram uma citação pra ele que é falando que o problema da Microsoft é que eles estão muito espalhados, que nem manteiga de amendoim. E eles teriam que fazer uma coisa mais concisa para conseguir gerenciar todos os estúdios. Faz sentido, tá? Porque eles adquiriram 2 grandes empresas de games recentemente, fora os estúdios que eles já tinham. E teve uma rodada de aquisição de um monte de estúdio há um tempo atrás, antes deles adquirirem a Activision Blizzard, que eles até anunciaram na E3 na época e coisa do tipo. Foi quando o Ninja Theory entrou para a Microsoft. Então eles falaram, a gente está com muitos estúdios, muito espalhados, a gente não consegue gerenciar tudo isso. Isso a gente vê claramente porque eles têm um problema claro de gerenciamento de software, de produção de software, como a gente já mencionou. Porém, tem um negócio. Vocês compraram essas empresas porque vocês quiseram. Pois é, isso que eu tava pensando. Compraram pra fechar. Esses caras estavam vivendo, caramba. Vocês não tinham pensado nisso antes de gastar... de gastar 7,5 com uma e o quê? 81 com a outra. Vocês não tinham considerado essa possibilidade? Vocês tinham que gerenciar ela? Considerado? Vocês não tinham pensado nisso? Gente. E esse que é o problema. Aí eu vejo do problema de gerenciamento da Microsoft. Primeiro porque o Redfall foi o problema. O Redfall não deveria ter sido lançado. Não pelo menos no estado que ele foi no estado que ele foi lançado. E o que a gente tem que falar do Redfall é que eles anunciaram o fechamento do jogo, tá? Eles estavam corrigindo o jogo, já tinham planejado várias outras correções para o futuro. Estavam com desenvolvimento ativo para tentar melhorar o jogo. Contanto que a galera que estava jogando falou que já tinha melhorado bastante. Só que agora eles cortaram tudo, pela raiz. E o grande problema do Redfall é que uma das atualizações ia permitir um modo offline para jogar ele. Porque hoje em dia o jogo só funciona online, você tem que estar conectado na internet. E isso não vai sair mais. Então quer dizer que quando eles decidirem fechar os servidores do jogo, porque eles vão fechar eventualmente, o desenvolvimento parou, o jogo vai parar de funcionar. Vai ser perdido para sempre pro tempo. Meu Deus do céu, que tragédia. Então, mas voltando. Eles decidiram comprar essa galera. E agora eu quero colocar uma sugestão para vocês. Imagine como seria uma realidade paralela em que a ZeniMax não tivesse sido vendida para a Microsoft e quando o Tango Gameworks tivesse começado a desenvolver o Hi-Fi Rush, eles tivessem recebido um processo de divulgação e marketing tradicional. 3 anos antes começa a mostrar trailer. A galera vê o trailer do jogo, que o trailer é mó legal por conta do estilo dele, fala, não, quer jogar isso aí. E fica na expectativa, corre notícia na internet, muito mais gente fica sabendo do jogo e tal. E quando ele é lançado no hype da galera, porque você ouviu falar dele antes. E não só isso, ele não é lançado no Game Pass. Ele é lançado nas 3 plataformas, Steam, Xbox e PlayStation, full price. Quanto será que aquele povo ia fazer de dinheiro? E até onde a gente sabe, ele é um jogo que custou dinheiro. Muita gente representa como se o Hi-Fi Rush fosse um jogo indie. Não foi, não. Custou dinheiro. Mas não foi esses orçamentos de AAA de mais 100 milhões. Você pensa se o jogo não só teria feito dinheiro, recuperado investimento, mas essa galera toda aí... Tava empregada até hoje. Ganhando bônus. Que pode falar, a gente reclama porque a gente é gamers, mas o mais afetado são os trabalhadores. Os desenvolvedores. Porque a galera tá sendo demitida numa indústria agora que só tá demitindo e não tá contratando. O grande problema da indústria da tecnologia dos games, um dos problemas, tá? Primeiro porque dinheiro ficou caro. Subiu taxa de juros e coisa do tipo. Compensa guardar o investimento do que aplicar na indústria. Não só isso. Não, tipo assim, porque agora pra você pegar dinheiro emprestado é mais caro. Não só isso. Você teve o período da pandemia em que os governos não só inundaram o mercado de dinheiro, como a galera estava presa em casa e gastou muito mais com esses produtos de tecnologia, games e coisas do tipo. Muita gente achou que isso fosse para sempre, na indústria da tecnologia inclusive, que era a mudança de comportamento, não foi. Aí quando voltou, a indústria está tendo que ajustar agora.
Muito dessas demissões, algumas são por competência dos gestores, mas muitas são por simplesmente ajuste de mercado. Porque não tinha como também não contratar durante a pandemia, porque o mercado tinha que crescer, você tinha que dar conta do que a galera estava demandando. Mas o negócio é que a galera projetou isso como se fosse durar para sempre. E aí, você tem essas demissões. E essa galera tá sendo demitida nesse momento. O encolhimento da indústria. Você trabalha onde, amigo? Quem vai absorver? Você trabalha onde? Essa galera é mais afetada. Mas, primeiro, eu acho que o problema do Arkane Austin foi problema das ZeniMax e da Microsoft. A ZeniMax não devia ter demandado que um estúdio que estava desenvolvendo jogos em primeira pessoa com ênfase em narrativa, né, com uma base grande de narrativa, fizesse um multiplayer online. E a Microsoft, assim que comprou, tinha que fazer uma revisão de todos os projetos, que aparentemente não tem ninguém lá que sabe gerenciar produção de software, né? Tinha que fazer um gerenciamento de todos os projetos. Falar assim, o que não tá funcionando? Você tá vendo um estúdio ali que todos os executivos seniors estão pulando fora. E eles estão desenvolvendo esse jogo. O que você faz? O que tem produzido do jogo? Não tá funcionando. Cancela. Você acabou de comprar a empresa. Manda a galera começar a desenvolver de novo. Não só isso, é Microsoft. Você tem o cheat code de dinheiro infinito. Tinha mais 75 pra comprar depois a Activision Blizzard. Você seria um ótimo CEO, meu bem. Não. Eu vou te... Não, de jeito nenhum. Então, o que eu acho que aconteceu com o Tango, primeiro, ele foi vítima de todas essas coisas da Microsoft, do gerenciamento, do marketing do jogo que foi complicado e da economia do Game Pass. Se não fosse o Game Pass, provavelmente o jogo que ia dar muita grana de venda full price. E não só isso, eu acho que tem um problema dessa coisa de espalhado no mundo inteiro, que é o estúdio japonês. Era o único estúdio japonês da Xbox. E eu acho que eles falaram assim, gente, a gente não tem expertise para gerenciar um estúdio japonês, tem falha de comunicação, tem um monte de coisa. A gente não quer ter uma galera sentada aqui em Seattle só que tá aqui porque sabe conversar com essa galera do Japão. Sabe como é que gerencia, sabe como é que é a cultura dos caras, empresarial, gerenciamento, de trabalho e coisa do tipo. Porque você tem que mexer... Quando você tem um estúdio em outro país, você tem que lidar com tudo. Porque ali pode gerar um tanto de problema. O seu RH tem que estar ciente de como é que as coisas funcionam lá para poder identificar problemas que podem surgir para vocês depois, que pode inclusive gerar escândalo. Então eu acho que isso foi um dos motivos. E o que corrobora isso é que o head da ZeniMax, tá? Vamos lá de novo. Phil Spencer, Microsoft Game. Sarah Bond, Xbox. Matt Putty, Head Xbox Game Studios. Da ZeniMax, que é parte do Xbox Game Studio, Jill Braff, que é a head da ZeniMax, falou: é difícil manter 9 estúdios espalhados pelo mundo com time central enxuto. Ou seja, para você ter um time central para gerenciar tudo enxuto, é difícil você ter estúdios espalhados, 9 estúdios espalhados pelo mundo. É difícil com cada vez mais coisa para fazer. É a fala dela. Então eu acho que esse que foi o motivo, porque que essa galera apanhou. Eu fiz minha leitura aí, total, do problema do jogo e o problema de gerenciamento da Microsoft. Mas agora fica a minha questão. A Microsoft comprou porque quis, ninguém obrigou. E agora a galera vai sofrer. E não vai falar do Ninja Theory? Ah, é. Ninja Theory é o jogo que fez o Hellblade: Senua's Sacrifice. E agora eles vão lançar o Senua's Saga Hellblade 2. Fizeram aquela coisa que o filme do Rambo fez, que o nome quer trocar, enfim, o nome do Rambo. Esse jogo, você sabe que eles estão fazendo uma continuação para Senua's Sacrifice. Eles fizeram um jogo que era um jogo duplo A, que era um jogo desse de meio orçamento. Fez sucesso o jogo, era bem diferente. Lançaram um tempo atrás. Foram comprados pela Xbox. E eles vão lançar o Senua's Saga. Sabe quando? Hoje é dia 10. Daqui a 11 dias. Daqui a 11 dias sai o Senua's Saga, Hellblade 2. O jogo que eles estão fazendo debaixo da Microsoft. Você ouviu falar de marketing desse jogo? Você tá vendo em algum lugar a galera promovendo? Eu acho que a Microsoft não tá acreditando nesse jogo. Eu vou falar o motivo. Eu não tô vendo marketing massivo em cima dele. Compara aí com outros jogos da Microsoft, tá? Tipo Starfield. Segundo, o jogo vai ser lançado por $50. O preço normal aqui é 60 na América do Norte. Eles deram um desconto de $10, porque disseram que o jogo tem menos de 7 horas de gameplay. Isso que tá correndo. Então ele está saindo com preço descontado. A Microsoft não vai cobrar full price por ele. Em cima disso, ela decidiu não fazer lançamento físico desse jogo. É só digital. Calcule X. Eu acho que ela não tá confiando muito nesse jogo. E eu acho que o Ninja Theory vai ser o próximo estúdio, um dos estúdios que estão candidatos a ser o próximo a receber a machadada. E isso, se eles fizerem isso, eu vou ficar muito chateado, porque eles teriam comprado o estúdio para fechar. E isso me faz lembrar a tal da história do Lionhead Studio, né, que foi fechado pela Microsoft em 2016, porque eles basicamente, a Xbox colocou um estúdio que não sabia fazer jogo multiplayer para fazer multiplayer, uma coisa assim. Foi um negócio meio do que aconteceu com Arkane Austin também. E o estúdio foi fechado, se eu não me engano, na época, o Phil Spencer reconheceu isso como um erro e falou que eles não iam fazer isso de novo. Não funcionou.
Eu não tenho muito o que falar, não. Eu só acho que, sinceramente, pra mim a Microsoft tá completamente perdida. Eles gastaram dinheiro sem ter plano. Prova disso é que, pelo que tá correndo na indústria, que até agora a Microsoft não decidiu se o próximo Call of Duty vai entrar no Game Pass ou não. Tipo, sem custo adicional. O único jogo, se não me engano, da Activision Blizzard que entrou até agora foi o Diablo 4, pelo menos os jogos novos, né, que entrou pro Game Pass. E o fato deles não saberem o que fazer ainda com a relação Call of Duty e Game Pass mostra uma falta de planejamento, porque se você vai gastar dezenas de bilhões para adquirir uma empresa, assume-se que você já tem tudo planejado pro que você vai fazer com ela. E eu acho que eles não tinham, ou não têm ainda. Isso é sério. E não tem mais como esconder isso, sabe? Não tem mais como você pensar em uma alternativa para isso. É claramente uma falta de capacidade de gerenciamento. Porque a gente está falando de uma empresa que tem basicamente... É o cheat code de dinheiro. É isso que eles têm. Eles vão... Activision Blizzard, setentão para comprar. Tá aqui, ó. E você com essa quantidade de recursos não consegue fazer uma programação de lançamento de softwares que funcione de forma competente... E a Microsoft é a empresa de software. Eu acho complicado. Eu não sei como tratar isso de outra forma. Não sei como você pode pensar nisso de outra forma. É isso aí. Não tenho o que comentar mais. Meus pêsames aí para todo mundo que foi demitido. Eu espero que vocês consigam logo uma recolocação na indústria. E principalmente a galera do Japão, do Tango Gameworks, que primeiro fizeram um jogo sensacional e foram punidos por isso, por culpa que não foi deles. Eles absolutamente fizeram o trabalho deles de forma excepcional. E estão privando a gente de mais um estúdio japonês, que é um país que sempre contribui com coisas muito criativas, tá? Muito diferentes do que a gente tá vendo no Ocidente atualmente. E eu acho que a marca Microsoft em geral vai sofrer muito com isso. Não dá pra você viver das mesmas séries sempre.